Olá, eu sou a Naomi e este é o canal Arumin. Esta é a série Audioleitura Científica. Aqui eu faço a leitura de artigos científicos. Covid-19 – Automedicação de indivíduos psicologicamente afetados. De Amanda de Fátima Souza, Ana Caroline Pinheiro, Júlia Moreira Porto, Júlia Silva Coimbra Costa, Rayane Cristina Neves Dias, Laís Moreira Borges Araújo e Natália de Fátima Gonçalves Amâncio. A referência e o link de acesso para esse artigo você encontra na descrição do vídeo. Resumo: Covid-19 é responsável por uma das mais abrangentes pandemias da história, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um dos maiores desafios para a saúde pública. O presente estudo consiste em uma revisão integrativa de literatura sobre pessoas que foram afetadas psicologicamente durante a pandemia e que estão fazendo uso de medicamentos com eficácia não comprovada para o novo coronavírus. Verificou-se a influência do Covid-19 na saúde mental, bem como a percepção e a automedicação de pacientes psicologicamente afetados durante a pandemia. Além disso, foi relatado também que a propagação por meio das mídias sociais, uma gama de informações algumas vezes inverídicas, leva à desinformação da população e à adesão dos mesmos à automedicação como forma de escape e amenização dos medos e ansiedades gerados pela pandemia, sendo esta uma medida incorreta, vista que muitos pacientes apresentam efeitos colaterais, acarretando prejuízo da saúde e das atividades de vida diárias. Palavras-chave: Covid-19, automedicação, saúde mental e pandemia. Introdução. Desde o mês de março de 2020, início do surto do novo coronavírus, SARS-CoV-2, causador do Covid-19, houve uma grande preocupação diante de uma doença que se espalhou rapidamente em várias regiões do mundo, com diferentes impactos. Freitas et al. 2020. O SARS-CoV-2 surgiu na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e os estudos sobre as consequências clínicas da Covid-19 ganharam relevância na literatura, pois cerca de 5% das infecções são consideradas críticas e tal índice de gravidade é mais elevado quando comparado à influenza sazonal. Muitas vezes é necessário o uso de ventilação mecânica como alternativa terapêutica. Mendes et al. 2020. O tempo de incubação varia de 2 a 14 dias, com uma média de 5,2 dias. Já o início da SARS relacionado ao Covid-19 geralmente ocorre entre 8 a 12 dias, período em que os sintomas se manifestam. Cespedes et al. 2020. A transmissão do novo coronavírus, responsável pela Covid-19, acontece principalmente por meio do contato com pessoas infectadas através da inalação de gotículas de saliva e de secreções respiratórias. Recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS, do Ministério da Saúde do Brasil, do Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Estados Unidos, e outras organizações nacionais e internacionais têm sugerido a aplicação de planos de contingência de influenza e suas ferramentas, devido às semelhanças clínicas e epidemiológicas entre esses vírus respiratórios. Freitas et al. 2020. Em razão disso, a Covid-19 é responsável por uma das mais abrangentes pandemias da história. Causou mais de 410 mil mortes no mundo em período de 6 meses, Santos 2020. Assim trouxe à população uma sensação de impotência frente a uma nova doença, sem vacinas e antivirais específicos, o que dificultam as táticas clínicas para o controle da enfermidade, criando a necessidade urgente do desenvolvimento de tratamentos seguros e eficazes. Campos et al. 2020. Diante disso, o isolamento tem como objetivo evitar aglomerações a fim de manter o mínimo de contato entre indivíduos, para evitar a proliferação do vírus. Entretanto, é fato que todo este afastamento social e rotineiro das pessoas favorece para alterações psicológicas e comportamentais que podem gerar consequências graves na saúde mental dos indivíduos. Pereira et al. 2020.
Os efeitos negativos das mudanças no estilo de vida, como a redução da prática da atividade física, aumento do estresse e do consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e de alimentos não saudáveis, poderão ser notados a curto, médio e longo prazo na saúde psíquica da população. Malta et al. 2020. Frente a essa nova realidade, as pessoas expressam de forma exacerbadas reações e emoções tais como medo de contrair o vírus e vir a óbito. Assim, nota-se que estressores como afastamento de familiares e amigos, incertezas econômicas, angústia, solidão e outros progridem para novos sentimentos, comportamentos e atitudes, podendo desencadear ataques de pânico, depressão e suicídio. Nabuco et al. 2020. Dessa forma, essa pandemia trouxe para a sociedade, além de complicações agudas e crônicas, um cenário mundial de fatores de risco para problemas de saúde mental. Campos et al. 2020. Estes impactos se tornam visíveis com o prolongamento da pandemia e do isolamento social, em situações como a vivida atualmente, apresenta um número extenso da população com sinais e sintomas de problemas mentais do que de indivíduos afetados pelo próprio vírus. Lima, 2020. Nesse cenário da pandemia de Covid-19, devido ao rápido avanço da doença e o excesso de informações disponíveis, algumas vezes discordantes, se torna um hábito favorável para alterações comportamentais impulsionadoras de adoecimento psicológico, que podem gerar consequências graves na saúde mental do indivíduo. Nessa perspectiva, juntamente com a pandemia do Covid-19, surge um estado de pânico social em nível global e a sensação do isolamento social desencadeia os sentimentos que podem se estender até mesmo após o controle do vírus. Hossain et al. 2020. Indivíduos mais velhos, homens e aqueles com doenças pré-existentes como hipertensão, diabetes, câncer, insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica são mais preponderantes entre pacientes Covid-19 hospitalizados. As comorbidades mais habituais têm a idade como fator de risco e foram caracterizadas nos últimos anos como doenças relacionadas à idade. Sanchez-Massis et al. 2020. Desde o início da pandemia, os idosos infectados, sobretudo com comorbidades clínicas, apresentam os piores desfechos. Considerando o fato deste grupo apresentar comparativamente maior taxa de mortalidade pela Covid-19 que crianças e adultos, não surpreende que sejam mais afetados psicologicamente. É importante também levar em conta que os idosos, de forma geral, apresentam menor familiaridade com tecnologias que permitem minimizar as limitações subsequentes ao isolamento, como, por exemplo, chamadas por vídeo ou pedido de comida ou remédios via aplicativos. Hossain et al. 2020. O medo, a ansiedade e outras manifestações psicológicas que podem prejudicar essa relação da população com o combate à pandemia são advindos de uma quantidade de informação em massa e sobrecarregada disponibilizada pela mídia, em que se difunde uma enorme quantidade de informações falsas que alarmam as pessoas. Santos, 2020. Diante disso, no contexto da pandemia, as pessoas buscam cada vez mais maneiras para não contraírem o vírus, como o uso de medicamentos sem eficácia comprovada que são amplamente divulgados na mídia social como possível tratamento para a Covid-19, como a hidroxicloroquina e a cloroquina. Diante disso, a população comprou de forma descontrolada alguns medicamentos, aumentando os riscos da automedicação, uma prática em que a pessoa usa o remédio por conta própria, sem a prescrição de uma receita ou sem supervisão de um médico, podendo causar prejuízos ao organismo do indivíduo. Pereira et al. 2020, Lima RC 2020, Imperador et al. 2020. No entanto, grande parte dos estudos para o tratamento da infecção são baseados em experimentos in vitro, com baixo nível de evidência e recomendação fraca. Diante disso, muitos medicamentos podem não apresentar efetividade e segurança para o usuário, ocasionando diversas consequências. Fala Vigna et al. 2020. Segundo White, em seu estudo, foram notados que para uma possível ação no organismo humano, precisa de altas concentrações dos medicamentos, o que pode trazer sérios problemas à saúde dos indivíduos. White, 2020. Dessa forma, na maioria das vezes, o fármaco consumido pelo indivíduo não é apropriado para a sua enfermidade, o que pode contribuir ainda mais para o agravamento da doença.
Sendo assim, as consequências da automedicação de hidroxicloroquina e cloroquina podem ser prurido, náusea, tontura, cefaleia, febre, manifestações neuropsiquiátricas e cardiovasculares, entre outros. Imperador Etial 2020. Além disso, resultante a essa automedicação, e devido ao acúmulo desses medicamentos terem uma taxa de eliminação terminal muito lenta, várias reações adversas são relatadas, como dispepsia, náusea, vômito, distúrbios visuais, dores de cabeça, febre, diarreia, predisposição a arritmias graves, danos oftalmológicos, manifestações neuropsiquiátricas e, em casos de altas dosagens, toxicidade cardiovascular. White 2020, Imperador Etial 2020. Neste sentido, algumas das intervenções propostas para o tratamento da coronavírus incluem antivirais, remdesivir e umifenovir, antiparasitários, ivermectina e nitazoxanida, plasma convalescente e beta-interferona. De acordo com as diretrizes para o tratamento farmacológico da Covid-19, os fármacos que mais geram dúvida na prática clínica são ivermectina e aminoquinolina, hidroxicloroquina e cloroquina, fármacos que agem com base fraca, aumentando o pH dentro dos vacúolos intracelulares, alterando assim processos de degradações de proteínas por hidrolases ácidas no lisossomo, em associação com azitromicina, oseltamivir, lopinavir, ritonavir, glicocorticosteroides, tocilizumab, anti-interleucina 6, heparina e antibacterianos. Falagina et al. 2020 e Pacheco et al. 2020. Sendo assim, esse trabalho se justifica na realização de uma revisão, a fim de evidenciar não só a automedicação por indivíduos psicologicamente afetados com a pandemia do novo coronavírus, como também as consequências ocasionadas no organismo do indivíduo devido à autodosagem dos medicamentos. O presente estudo tem por objetivo revisar a influência do Covid-19 na saúde mental, bem como a percepção e a automedicação de pacientes psicologicamente afetados durante a pandemia. Metodologia. O presente estudo consiste em uma revisão integrativa de literatura sobre pessoas que foram afetados psicologicamente durante a pandemia e que estão fazendo uso de medicamentos com eficácia não comprovada para o novo coronavírus. Para a elaboração da questão de pesquisa da revisão integrativa, utilizou-se a estratégia PICO, acrônimo para Patient Intervention, Comparison, Outcome. Assim, a questão de pesquisa delimitada foi: quais motivos que levaram os indivíduos afetados psicologicamente pela pandemia a utilizarem medicamentos sem comprovação de efetividade de forma indiscriminada? Nela temos P, pessoas com psicológico afetado durante a pandemia, I, diminuir a incidência de uso de medicamentos sem comprovação e eficacidade, C, não se aplica a esse estudo, O, identificar os efeitos colaterais do uso indiscriminado de medicamentos pelas pessoas durante a pandemia. Desse modo, a partir do estabelecimento das palavras-chave da pesquisa, foi realizado o cruzamento dos descritores automedicação, Covid-19, pandemia, saúde mental, nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, National Library of Medicine, PubMed, Medline, Scientific Electronic Library Online, Cielo. Foram considerados estudos publicados no período compreendido no período de 2020. A estratégia de seleção dos artigos seguiu as seguintes etapas: busca nas bases de dados selecionadas, leitura dos títulos de todos os artigos encontrados e exclusão daqueles que não abordavam o assunto, leitura crítica dos resumos dos artigos e leitura na íntegra dos artigos selecionados nas etapas anteriores. Foram encontrados 460 artigos nas bases de dados, dos quais foram lidos os títulos e resumos, após utilizar os descritores e estabelecer filtros como idiomas das publicações, sendo aceitos em português, inglês e espanhol, texto completo e período de publicação, preferencialmente do ano de 2020. Como critérios de inclusão foram considerados artigos originais que abordassem o tema pesquisado e permitissem acesso integral ao conteúdo do estudo, sendo excluídos aqueles estudos que não obedeceram aos critérios de inclusão supracitados, após leitura criteriosa das publicações. 44 artigos não foram utilizados devido aos critérios de exclusão.
Dessa forma, 16 artigos foram selecionados para a análise final e construção da revisão bibliográfica acerca do tema. Resultados. A partir da análise final da íntegra dos 17 artigos devidamente selecionados, atendendo às variáveis e aos objetivos do estudo, foi possível observar que muitos apresentavam as manifestações clínicas causadas pelo SARS-CoV-2, a baixa efetividade e a baixa segurança de alguns medicamentos para o tratamento da doença, os riscos e as consequências da automedicação e os impactos biopsicossociais causados pelo isolamento social. O artigo apresenta uma tabela onde foi construída de modo a simplificar as principais informações e proporcionar melhor visualização de cada estudo utilizado. A seguir farei uma leitura da tabela, indicando em ordem o nome do artigo, o autor e ano de publicação e principal achado. Primeiro, carga de doença da Covid-19 e suas complicações agudas e crônicas, reflexões sobre a mensuração dele e perspectivas do Sistema Único de Saúde. Campos et al., 2020. Pode afirmar que é uma doença de abordagem sistêmica, já que há evidência de complicações agudas e crônicas, além de efeitos catastróficos na saúde mental da população. Discute-se também os desafios futuros para o enfrentamento da doença do SUS e reflexões sobre o cálculo do DAILY. Outro artigo, Fighting Covid-19, Campos et al., 2020. A atual pandemia causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, representa uma ameaça à saúde global devido à sua alta taxa de propagação e formas graves de infecção respiratória. A falta de vacinas e antivirais previne estratégias clínicas contra a doença, criando uma necessidade emergente para o desenvolvimento de tratamentos seguros e eficazes. Próximo artigo, SARS-CoV-2, a Clinical Update 2, Cispeds et al., 2020. As manifestações clínicas podem ser divididas em leve, febre, fadiga, tosse, mialgia, escarro e grave, cianose, dispnoia, taquipneia, dor torácica, hipoxemia e necessidade de medição clínica. E tem estimativa de 2%. Próximo artigo, Diretrizes para o tratamento farmacológico da Covid-19, consenso da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Fala Vigna et al., 2020. Intervenções propostas para o tratamento do coronavírus incluem Remdesivir, Umifenovir, Ivermectina, Nitazoxanida, plasma convalescente, beta-interferona, aminoquinolinas em associação com azitromicina, oseltamivir, lopinavir, ritonavir, glicocorticosteroides, tocilizumab, heparina e antibacterianos. Próximo artigo. Análise da gravidade da pandemia de Covid-19. Freitas et al., 2020. O Plano de Influência Pandêmica, Pandemic Influenza Plan, PIP, incluiu medidas para diferentes áreas do governo e da sociedade civil. O PSAF propõe duas dimensões para análise. Para a dimensão de transmissibilidade, a pontuação varia de 1 a 5. Os indicadores são taxa de ataque de sintomático em diferentes cenários, R0, número reprodutivo básico, e o pico de percentual de consultas de síndrome gripal em pronto-socorros. Próximo artigo, a pandemia de Covid-19, isolamento social, consequências na saúde. Hossain et al., 2020. Relatam a alta carga de problemas de saúde mental entre pacientes, cuidadores informais e profissionais de saúde que passaram por quarentena ou isolamento. Problemas de saúde mental incluem depressão, ansiedade, transtornos de humor, sofrimento psicológico, transtorno de estresse pós-traumático, insônia, medo, estigmação, baixa estima, falta de autocontrole e outros resultados adversos para a saúde mental. Próximo artigo, cloroquina e hidroxicloroquina associado ao zinco e ou azitromicina na Covid. Imperador et al., 2020. A análise da farmacocinética e farmacodinâmica da CQ e HCQ mostraram que seria necessária uma dosagem alta do medicamento ultrapassando a janela de segurança do fármaco. Próximo artigo, distanciamento e isolamento sociais pela Covid-19 no Brasil, impactos na saúde mental, de Lima 2020.
As populações que estão em isolamento e distanciamento social devido à pandemia podem desenvolver alguns sintomas como sensação de que não têm forças para realizar certas atividades, tristeza, irritabilidade, medo da morte pela contaminação, perda de apetite, insônia, desavenças entre os familiares e aumento no consumo de álcool e outras drogas. Próximo artigo: Emergência de saúde pública global por pandemia de Covid-19. Desinformação, assimetria de informações e validação discursiva. Lima et al. 2020. Investigação e discussão dos processos e dinâmicas informacionais em torno da emergência global de saúde pública pela pandemia de Covid-19, com ênfase nas manifestações de desinformação ao redor da origem do vírus, da medida de isolamento social e dos tratamentos. Próximo artigo: distanciamento social, sentimento de tristeza e estilo de vida da população brasileira durante a pandemia de Covid-19. Malta et al. 2020. A pandemia de Covid-19 acarretou impactos biopsicossociais à saúde individual e coletiva. O objetivo do estudo foi analisar a adesão ao distanciamento social, as repercussões no estado de ânimo e mudanças nos estilos de vida da população adulta brasileira durante o início da pandemia da Covid-19. Próximo artigo: Covid-19 e SARS. Bend et al. 2020. O SARS-CoV-2 trata-se de uma insuficiência respiratória hipoxêmica rápida e progressiva que leva, na maioria dos casos, à necessidade do uso de ventilação mecânica. A SARS é subdiagnosticada e existe a necessidade do conhecimento por parte dos profissionais para melhor diagnóstico e desfecho dos casos. Próximo artigo: o impacto da pandemia pela Covid-19 na saúde mental. Qual é o papel da atenção primária da saúde? Nabuco et al. 2020. Os principais fatores de riscos para o adoecimento mental durante a pandemia do Covid-19 identificados incluem vulnerabilidade social, contrair a doença ou conviver com alguém infectado, existência de transtorno mental prévio, ser idoso e ser profissional de saúde. Próximo artigo: Panorama Mundial de Estudos com a hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19, de Pacheco et al. 2020. Hidroxicloroquina aumenta o pH dentro dos báculos intracelulares, altera os processos de degradação de proteínas por hidrolases ácidas no lisossomo. Próximo artigo: a pandemia de Covid-19, isolamento social, consequências na saúde mental e estratégias de enfrentamento, uma revisão integrativa, de Pereira et al. 2020. O medo intensifica os níveis de estresse e ansiedade em pessoas saudáveis e aumenta sintomas daquelas com transtornos mentais pré-existentes. Além disso, reações comportamentais, medo, culpa, melancolia, raiva, solidão, ansiedade e insônia foram observados em pacientes com suspeitas ou diagnosticados com Covid-19. Esses sintomas muitas vezes evoluíram para ataques de pânico, TEPT, depressão e suicídio. Próximo artigo: Covid-19 é uma doença emergente do envelhecimento. Sanches-Masses et al. 2020. Indivíduos com doenças pré-existentes são mais preponderantes entre pacientes. A idade é fator de risco. Próximo artigo: Covid-19 e saúde mental, de Santos et al. 2020. O medo, ansiedade e outras manifestações psicológicas que podem prejudicar a relação da população com o combate à pandemia são advindos de uma quantidade de informação em massa e sobrecarregada disponibilizada pela mídia, em que se difunde uma enorme quantidade de informações falsas que alarmam as pessoas. Próximo artigo: Covid-19, prevenção e tratamento, uma análise crítica da cloroquina e hidroxicloroquina, farmacologia clínica, de Wright et al. 2020. Hidroxicloroquina e cloroquina não apresentam resultados eficazes contra o coronavírus. Além disso, a utilização desses medicamentos podem provocar danos à saúde dos indivíduos devido às altas concentrações de medicamentos no organismo. Fim da leitura da tabela. Discussão. O novo coronavírus representa uma ameaça para a saúde global devido ao seu alto potencial de transmissibilidade e por suas formas graves de infecção respiratória. Desta forma, é necessário realizar uma abordagem sistêmica observando as complicações da patologia, que oscilam de agudas a crônicas. Estas se manifestam como febre, fadiga, dor torácica, taquipneia e insuficiência hipoxêmica, entre outras. Campos et al. 2020, Campos et al. 2020, Cesped et al. 2020, Freitas et al. 2020.
Além dos agravos citados pelos autores acima, a pandemia acarretou também complicações mentais, como distúrbios da ansiedade e depressão. Identificaram-se nos pacientes que já apresentavam essas patologias anteriormente à exacerbação dos sintomas. Na população sem alterações anteriores, observaram-se sintomas de estresse, ansiedade e até mesmo automedicação. Tendo em vista o prolongamento da pandemia e do isolamento social, que tem por finalidade diminuir a transmissibilidade e a propagação do vírus, uma extensa taxa da população obteve sintomas e sinais de problemas mentais. Estes achados apresentaram-se exponencialmente mais elevados em relação a indivíduos afetados pelo vírus e que desenvolveram o Covid-19. Hossein et al. 2020, Lima et al. 2020, Malta et al. 2020, Nabuco et al. 2020, Pereira et al. 2020, Santos et al. 2020 e Santas Massas et al. 2020. É notório que, pela alta taxa de transmissibilidade desse vírus, é importante encontrar formas de tratamento eficazes para controlar sua disseminação. Porém, a inexistência de vacina leva a sociedade médica a buscar soluções com medicamentos já existentes, como, por exemplo, a hidroxicloroquina e a ivermectina. Esta saída pode representar riscos, os quais se identificou a propagação e as manifestações de notícias inverídicas relacionadas a essas medicações, contribuindo para a crescente prática da automedicação pela população. Estes abusos de medicações por conta própria geram graves efeitos colaterais. Um exemplo desses maléficos ao organismo é a modificação do pH intracelular, que altera os processos de degradação de proteínas no corpo. Isto se dá pelo abuso da hidroxicloroquina, uma das principais medicações utilizadas na automedicação. Flavigna et al. 2020, Imperador et al. 2020, Lima et al. 2020 e Pacheco et al. 2020. Dessa maneira, White et al. 2020 também descreve acerca dos impactos gerados pelo acúmulo de substâncias medicamentosas advindas da automedicação. A redução das taxas de excreção é um desses impactos. Essa queda de eliminação mantém os substratos por mais tempo no corpo. Essa permanência nos sistemas acarreta tanto sintomas leves, como náuseas, cefaleia e vômitos, quanto exacerbados, como lesões nos túbulos renais e danos ao sistema nervoso, dentre outros. Por fim, Mendes et al. 2020 ressalta a importância da necessidade do conhecimento por parte dos profissionais para melhor diagnóstico e desfecho dos casos, melhorando assim a disponibilização de informações, ajudando a população na identificação precoce dos sintomas, na procura imediata dos serviços de saúde quando se manifestam sinais de agravo, como a taquipneia e a dispneia, a busca por profissionais capacitados para lidarem com sintomas mentais. Além disso, a ajuda na disseminação de informações corretas, evitando assim fake news, que podem levar a prejuízos mentais e físicos, podendo facilitar no decréscimo de pessoas adeptas à automedicação. Conclusões: o Covid-19 causa grandes impactos na saúde geral da população em geral. Os achados descrevem de forma eficaz esses malefícios, indicando que o campo da saúde mental torna-se o mais afetado, acarretando inúmeros problemas para a população. Destacou-se também que a propagação de informações inverídicas por meio das mídias sociais leva à desinformação da população e à adesão destes à automedicação como forma de escape e amenização dos medos e das ansiedades gerados pela pandemia. Dessa forma, observa-se que esta é uma medida incorreta, visto que muitos pacientes que aderiram a essa prática apresentaram efeitos colaterais acarretando prejuízo da saúde e das atividades de vida diárias. Sendo assim, faz-se necessária a dispersão de informações corretas, atualizando a população quanto às medidas de prevenção contra o coronavírus, além de informações que ajudem na amenização dos problemas ligados à saúde mental. As orientações de quando procurar ajuda profissional também é importante para que, dessa forma, ações prejudiciais como a automedicação sejam evitadas, contribuindo para o decréscimo dos prejuízos causados pela pandemia e pelo isolamento social.